Boa noite a todos. Que Jesus, nosso mestre e nosso irmão maior, seja por todos nós, derramando sobre cada um de nós a sua luz e a sua bênção. Nós trouxemos para a noite de hoje o tema A Construção do Amanhã. Nós vamos falar da reencarnação, principalmente no tocante ao planejamento dela, né, que consiste, é um tema muito amplo, muito, digamos assim, afeta várias nuances das nossas vidas e creio que pelo tempo que a gente tem disponível, talvez não dê para a gente abordar todas as possibilidades, ou pelo menos as principais, mas a gente vai tentar pelo menos falar um pouco de cada e tentar trazer um pouco de entendimento a todos nós sobre essa grande possibilidade que é de crescimento de valores e faz parte da caminhada evolutiva. A gente falar sobre esse tema, a gente tem que entender que a reencarnação não é do Espiritismo. Isso não é coisa do Espiritismo. Assim, que o Espiritismo inventou isso. Não, não é. A gente precisa ter bem esse conceito em nós, porque a doutrina da migração, da transmigração da alma, ela é antiga, muito mais antiga do que a gente possa imaginar. Ela se perde nos egos do tempo e a gente não consegue muitas vezes nem alcançar de onde partiam esses primeiros conceitos, esses primeiros raciocínios sobre essas possibilidades de nossas vidas. O que a doutrina espírita veio foi ratificar e tem consigo como sendo o único dogma que versa os sentidos, os conceitos, os valores de ensinamento da doutrina espírita. Dogma é tudo aquilo que é uma lei imutável, né? As pessoas criam e falam assim, é assim porque é assim, estabelece que tem que ser assim. Então a gente vê, está cansado de ver nas religiões, uma série de valores, um contingente de valores muito grande em relação a isso. A pessoa fala, olha, isso aqui você tem que fazer dessa forma porque é assim. Na doutrina espírita nada é imposto. A única coisa, como dissemos, que é o único dogma, que é inquestionável, que é uma lei de Deus. E a gente, dentro desse conceito da lei de Deus, a gente estuda as possibilidades. Como dissemos, essa lei da transmigração da alma, ela remonta aos tempos da China antiga, onde já no livro mais importante deles na época, já falava sobre isso. Dentro dessa sequência evolutiva da humanidade, houve diversas condições que foram alteradas por conceitos próprios de algumas pessoas que tentavam, de alguma forma, induzir aos seus povos ao respeito e a temor mediante isso. A doutrina espírita, ao contrário, ela vem nos dar encorajamento e não possibilidade de saber que a gente passou por diversas etapas evolutivas, etapas chamamos processos reencarnatórios, e nas quais muitas delas nós cometemos erros escabrosos, não é hoje motivo para nós de temeridade. Pelo contrário, é de conscientização. Todos nós chegamos aqui na reencarnação presente e temos que ter a consciência que muita coisa ficou lá para trás e que Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos possibilitar cada vez mais condições de repararmos isso de acordo com o nosso processo de evolução, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a nossa aceitação, sem nos violentar. Então, esse é o fator importante do estudo, dessa parte que a doutrina espírita nos oferece. Lá atrás, os entendimentos e as imposições eram também escabrosas, né? Algumas situações, por exemplo,
Pitágoras, que era um grande matemático, científico, né, cansado dos seus papiros lá, cheio de pó, de estudar a ciência exata, um dia tomou conhecimento dessa lei e foi até o Egito para tentar entender a origem desse estudo, para trazer para a Grécia, né, esse conceito. Só que ele chegou no caminho, ele aprendeu tudo isso, no caminho falou assim, pô, como é que eu vou chegar para o povo e falar essa coisa, né, que a alma vem, detém um corpo, esse corpo perece, ele liberta esse corpo e ou adiante, ele retoma outro corpo, vem para uma nova oportunidade. Como é que eu vou falar para aquele povo que está acostumado com ciências exatas, tudo tem que ser justinho e certo, esse conceito? E aí ele teve uma brilhante ideia. Ele falou assim, eu vou falar para aquele povo o seguinte, que isso acontece, mas aquele que for, que persistir no erro, que fizer o mal, que for renitente na maldade, vai vir no corpo de um ser inferior, ou seja, de um animal, que é chamado metempsicose, que é o conceito que a doutrina espírita fala que é absolutamente impossível, porque o espírito não retrograda. Essa passagem, na formação do espírito, nós passamos para adquirir alguns valores para dar continuidade ao nosso processo de evolução. À medida que nós entramos no reino nominal, a partir dali, como espírito simples e ignorante, né, desprovido de qualquer conhecimento, iniciamos a nossa caminhada evolutiva. Então, se a partir desse ponto estamos no reino nominal, não há a menor chance e possibilidade de retornarmos ao reino animal. Né? Mas isso, para o Pitágoras, era algo que poderia surtir efeito. E acabou, dentro daquele povo que utilizava exatamente a ciência exata, não aceitando também, pela temeridade, esse processo. E isso acabou se destinando ao longo do tempo e não durando ou não perdurando a lei principal, que seria a lei da reencarnação ou da transmigração da alma, né? que deveria ser motivo de eloquência. Tá? Então, isso aos tempos de Jesus também veio à tona. Jesus veio lá trazendo o seu conhecimento em relação a esse processo de crescimento. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fez a anotação dessa passagem no capítulo 4, que é necessário nascer de novo. Né? Quando aquele senhor, doutor da lei, um homem de uma inteligência fantástica para o seu tempo, tinha essas dúvidas em relação a esse processo de sofrimento, porque ele não conseguia entender como Deus poderia proporcionar para alguém, para uns, uma vida boa, saudável, salutar, próspera, e para outros um sofrimento tão intenso, uma miséria tão grande, uma enfermidade tão severa, e ele não conseguia entender isso. E sabendo que Jesus viera para socorrer essas almas em flagelo, correu na calada da noite para chegar lá para Jesus e perguntar. Então Nicodemos, nome do doutor, foi lá na madrugada ter com Jesus um apartezinho e perguntou para Jesus, mestre, a pergunta que todos nós gostaríamos de fazer, que ele fez para Jesus: como eu faço, como nós fazemos, ou como a criatura faz para ganhar o reino da vida eterna? E aí Jesus fala para ele, porque em verdade ele dizia que era necessário renascer da água e do Espírito. E aí ele chegou, ficou pensando, com toda a sua inteligência, não conseguiu entender o que Jesus falou. Falou, mas como assim, mestre? Como renascer? Como será possível eu, depois de grande, retornar ao ventre de minha mãe para renascer de novo? E Jesus questionou ele: tu és doutor da lei e não sabe dessas coisas? Né? Então a inteligência dele ia longe em relação às leis, mas o princípio básico da restauração daquilo, das nossas necessidades, ele não conhecia. Então, foi naquele momento que Jesus falou que era preciso renascer
da água e do Espírito. Né? Muito bem. Ali já se falou, primeiramente, o processo da reencarnação. Allan Kardec, quando veio trazer esse conceito, esses valores, fazendo uma análise profunda de tudo aquilo que os espíritos passavam a informar, né, da necessidade reencarnatória, da necessidade da criatura retomar uma nova vida, reestruturar essa vida para poder se redimir diante dos erros que cometeram nas anteriores. Então, abrir um leque muito grande de possibilidades, porque a gente saber que a reencarnação é necessária para isso, muito bem, né? Nós temos falado um conceito aqui, em outras palestras, eu procuro sempre usar ele com persistência, porque é para a gente, isso é proposital, isso é para a gente, inclusive eu, assimilar isso bem em nós. Quando a doutrina espírita, o Allan Kardec pergunta por que nós encarnamos, o Espírito de Verdade nos fala a respeito da necessidade encarnatória e reencarnatória, que é para nós alcançarmos, nós espíritos alcançarmos o processo da evolução moral, para atingirmos a perfeição relativa. Né? E ao longo desse estudo de processos reencarnatórios, Allan Kardec vai percebendo algo, tá? Que a renitência da necessidade reencarnatória incide num único ponto, que foi aquele exatamente o propósito de Jesus que quando veio à Terra. E quando nós nos perguntamos por que ainda nós estamos reencarnando na Terra, a configuração da pergunta muda, não é o mesmo propósito. Né? Nós até comentamos em outras palestras que quando a gente pergunta isso, a pessoa fala assim, para pagar nossos erros, para cumprir a lei de causa e efeito, para a evolução moral. Não, esse é o processo inicial. A necessidade da encarnação é essa. Nós ainda estamos reencarnando na Terra por um único motivo, porque ainda não aprendemos a amar. Isso a gente sempre vai falar, basicamente, em todas as propostas de palestra, porque isso é algo que a gente precisa assimilar, porque a reencarnação, ela está intrinsecamente ligada à lei do amor, porque Deus nos ama. Por Deus nos amar, nos possibilita exatamente essa chance de redenção, essa possibilidade de nos redimirmos daquilo que erramos. Porque se Deus não nos amasse e a vida fosse uma única vez, uma única possibilidade, por que tanto esforço e tanto sacrifício para alcançar o amor que Jesus promulgou como lei? Para quê? Com que objetivo? Se ela se acabaria no túmulo? Qual a necessidade então de ser bom, de ser justo, de ser honesto, de olhar pelo semelhante, de testemunhar a fraternidade, o amor, como Jesus ensinou, se fôssemos viver uma única vida? Então, a lei da reencarnação está intrinsecamente ligada à lei do amor. Amor de Deus por nós e amor pela possibilidade de nós nos melhorarmos cada vez mais dentro do processo reencarnatório. Então, quando nós formos indagados sobre por que ainda reencarnamos, é exatamente esse, porque ainda não aprendemos a amar. E esse processo para aprender a amar, ele é muito dinâmico. André Luiz, no livro Missionário da Luz, dá alguns exemplos dessas etapas reencarnatórias. Dentro desses aí, a gente vai citar, por exemplo, a reencarnação que ele conta de Edmundo. Ele, seu Gismundo, aliás, desculpa, ele tem um processo reencarnatório difícil. Por quê?
Porque ele, e olha que nós falamos, é o processo de reencarnação, é a oportunidade de redenção com aqueles que nos foram em outras vidas, que compartilharam conosco nas outras vidas, das quais nós saímos como crédito ou devedores daquelas criaturas, né? Por conseguinte, criamos vínculos que precisam ser reparados. E o Sigismundo, ele passa por essa experiência porque numa das reencarnações ele era casado com uma mulher, cuja mulher o traía com uma outra criatura, e essa criatura, quando o Sigismundo soube, foi um ódio assim fulminante, e é uma história comum que a gente pode imaginar. Quer dizer, o cara é casado com a mulher, ele é traído, quando ele descobre, ele fica com ódio da criatura. Absolutamente normal. É a ação de quem vive no mundo material que não enxerga adiante das suas possibilidades. Assim funciona o mundo. Só que isso precisa haver uma reparação, porque chega lá, no processo de avaliação, há o arrependimento, há a necessidade de reparatória, há a necessidade de nos estarmos bem uns com os outros, de amarmos realmente o amor verdadeiro uns para com os outros. E para o Sigismundo não seria diferente. O casal entendeu, o casal que provocou isso entendeu. Só que precisava haver uma mudança na estrutura daquilo, dos sentimentos que Sigismundo tinha pela ex-mulher e pelo amante que o traiu. Amante da mulher que o traiu. Muito bem. Então, eles conseguem elaborar uma reencarnação ali em que o amante viria como marido realmente da mulher e ambos receberiam como filho Sigismundo. Olha que situação. E olha que experiência valorosa que nos possibilita a reencarnação. Principalmente na sua dinâmica, quando ela acontece, e que tudo é planejado nos altos planos da vida, quando vem ao corpo carnal um processo de ligação do espírito ao novo corpo físico que irá se formar, onde o espírito, através do seu perispírito, se une ao novo corpo, célula a célula, molécula a molécula, à medida que ele vai se miniaturizando para se adequar àquele novo corpo que está se formando, acontece um processo nessa vibração que provoca ao espírito o esquecimento do passado. Olha que bênção divina. Acabamos esquecendo aquilo que nós sofremos ou fizemos sofrer aqueles que nos estão sendo vizinhos. Estamos na mesma família. Esquecemos aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio. Alguma coisa mínima nos dá aquela condição de empatia, de afinidade ou de repulsa. Mas é muito pequeno o que sobra. E ele como filho, nos fala a doutrina espírita, aí já nos ensinando como pais, temos a possibilidade de colher aquele espírito naquele período em que ele está ainda se ligando ao corpo físico, que vai até aproximadamente 5, 6 anos de idade, onde os pais têm a condição de fornecer ao espírito o conhecimento, valores novos, para que ele possa, quando o espírito retomar todo o seu histórico, porque esse histórico não se perde. O histórico é a nossa personalidade, é aquilo que criamos, que construímos em nós. Ele é retomado após esse processo de completar a ligação ao novo corpo físico. Isso acontece em vida ainda, quando a criança está com 5, 6 anos. A partir daí ela começa a retomar os seus verdadeiros valores e mostrar realmente quem é.
E o que acontece? Se os pais estão fornecendo um conceito, educação, valores, amor, quando o espírito retoma a sua consciência, não a lembrança, a sua consciência daquilo que ele é, se ele é rebelde pelaquela situação que ele está vivendo, ele vai passar pelo filtro daquilo que ele já aprendeu, daquilo que ele recebeu. Então é suavizado, aquele ressentimento é suavizado. Então ele tem a oportunidade de dar novos rumos, novas diretrizes. Então aqueles pais, e não tomem isso como censura, quem o faz, mas como alerta. Aqueles pais que tomam para si a criança e acham que elas são as detentoras da verdade e fornecem tudo a ele, sem o menor preciosismo na educação, na corrigenda necessária, se sim ou não, como dizia Jesus, intimamente trazem um sentimento de culpa e agem por impulso e reflexo daquilo que a sua consciência lhe traz à tona, oferecendo àquela criança como se fosse uma reparação, como se fosse a prova de amor, mas não é. A verdadeira prova de amor é conciliar valores a exatamente a criatura para que haja futuramente o reconhecimento. Porque quando a gente pensa que está, isso traduzindo em miúdos, mimar a criança. Quando esse mimo e a criança cresce, ela absorve isso consigo, futuramente ela vai achar que todo mundo, que a sociedade, que o mundo tem obrigação de mimá-la. E não é verdade. A gente sabe que a verdade, uma faceta do mundo é mais tendenciosa ao mal, entre aspas, porque não é que o mal está predominando, tá? Mas que aquelas criaturas que pensam que vai absorver do mundo tudo aquilo que precisa, a gente sabe que vão passar por desafios. Todo espírito passa pelas suas necessidades, pelos seus comprometimentos. Então, muito bem. Mas é isso. Esse processo aconteceu com Segismundo para que ele tivesse a oportunidade da reparação daquele casal que o prejudicou noutra vida. Então é exatamente assim que acontece. Lá na questão 258, na parte segunda do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, mas tudo aquilo que nos é dado para a reencarnação é escolha do Espírito ou como acontece? E aí o Espírito de Verdade explica. Quando o Espírito tem condição de fazê-lo, de fazer a escolha, lhe é dado a oportunidade por conta do seu livre-arbítrio. Lembrando que o livre-arbítrio é aquilo que nós conquistamos com a evolução da inteligência. Começamos a abandonar o instinto porque já temos diretrizes de discernimento das coisas, então temos a possibilidade de escolher aquilo que nos é melhor. Então lá no plano reencarnatório, lá no plano espiritual, na erraticidade, chamando, lá nós temos se temos a condição do discernimento das coisas, então nós sabemos quem é credor nosso, a quem nós temos crédito, quem é que temos afinidade. Então tudo isso, a engenharia reencarnatória faz um mapeamento de nossas necessidades. Olha o trabalho que nós damos com a espiritualidade superior. Eles fazem um planejamento e nos deixam à vontade. É tanto devedor que, como se a gente fala assim, com quem que você vai dessa vez? Com quem você vai reparar? Percebe? É muita, porque são muitas encarnações, são muitas convivências. Analisa de hoje. Quantas pessoas passaram nossas vidas que nos provocaram rusga, que nós guardamos um ressentimento, que guardamos uma mágoa, que guardamos... E Jesus sabiamente fala, se tens alguma coisa contra ti, vai, repare quando está
a caminho. Por conta de quê? Exatamente por conta disso. Porque é algo a mais que carregamos para lá como necessidade. Mas às vezes precisa se gastar uma encarnação para conquistar uma alma. E é muito, gente. A oportunidade reencarnatória é difícil. São 7 bilhões aqui encarnados e tem mais 7 bilhões lá querendo tomar a tua vaga. Então nós temos a dificuldade é imensa de planejar, de vir, de reconciliar. Quando nós falamos sobre isso, algumas pessoas questionam, falam assim, mas e a hereditariedade? Né? Onde fica? Porque se nós estamos planejando tudo lá, hereditariedade é algo constituído apenas fisicamente. Então, a doutrina espírita nos fala, por exemplo, que alguém tem lá uma marca no seu perispírito, que tudo que nós fazemos de errado marca o nosso perispírito. Se temos um erro escabroso, uma mágoa profunda, um ódio profundo, isso vai marcar e vai nos dar uma enfermidade muito severa, porque nós precisamos drenar aquilo que constituímos, que marcamos o nosso perispírito, precisamos drenar através do corpo físico. E a enfermidade é exatamente isso, é drenar aquilo que nós marcamos de errado. De outra forma, é a expiação. Nós precisamos passar por isso, para expiar, para expurgar de nós aquele mal que nós marcamos em nós. Isso é um dos fatores. Ainda tem a prova, que faz parte da reparação, a conciliação, a convivência. Então, essa marquinha que vamos expurgar para o corpo físico, digamos que ela vá provocar uma enfermidade, um câncer, por exemplo, na vida. Eu vou ter que expurgar e ainda vou já preparar a minha reencarnação sabendo que eu vou ter essa enfermidade. Óbvio que nós temos que obedecer os mecanismos da lei natural e da lei divina. E muitas das vezes é necessário que a manifestação física ela seja coerente com aquilo que teremos. Então, algumas pessoas que não têm nem vínculos de afinidade ou de convivência ou necessidade com aquele grupo familiar, mas ele tem essa necessidade a expurgar fisicamente. Então, o grupo reencarnatório lá, a engenharia reencarnatória, falou assim, quem é que vai reencarnar lá que vai ter essa necessidade? Vai precisar de um câncer. Eu estou indo. Tá. Tem o nosso amigo aqui, você recebe ele como filho daqui a alguns anos, que ele tem essa necessidade também, que ele começa a fazer parte do grupo, daquele grupo familiar, por afinidade. Afinidade não é só de convivência, afinidade de necessidade. Então, a hereditariedade, ela faz presente exatamente assim, mas antes está lá o planejamento reencarnatório. Muito sofrimento, muitas coisas que a gente experimenta na vida, é por conta daquilo mesmo que nós fizemos. Então, o Allan Kardec ele pergunta na questão seguinte, que é a questão 259, se tudo aquilo que nós experimentamos na Terra se está lá determinado. E o Espírito de Verdade falou assim, não exatamente. Porque os pormenores que a gente experimenta aqui na Terra, nós construímos no dia a dia. Porque se a reencarnação, que não pode ser só, então, ser tão somente necessidade de pagar o que se fez, não pode ser. Ela é algo que almeja um futuro, um progresso, é oportunidade de progresso, é oportunidade de aprender a amar efetivamente. Então, tudo aquilo que a gente vai experimentar nesse processo reencarnatório é do dia a dia. As escolhas que nós vamos fazer serão por conta da natureza, do gênero da reencarnação que nós vamos ter. O que quer dizer isso? Por exemplo, nós precisamos ou não soubemos trabalhar com os valores
financeiros que tivemos numa outra encarnação, de possibilidades que a gente tinha quando a gente tinha a abastança, e aí, ao invés da gente utilizar aquilo para benefício de todos, criando possibilidade de trabalho, mobilizando os recursos da natureza, porque os são, né? Já que não vamos levar nada de material daqui, então ele é nos disponibilizado para isso, para que a gente possa mobilizar em benefício de todos. Se a gente mal utilizou, teve uma vida de playboy, só para prazer, só para o bem-estar, nós não aprendemos a utilizar os verdadeiros recursos disponibilizados por Deus. Então, o que se sucede? Numa outra vida, a gente tem que escolher um gênero que seja contrastante com aquele, para a gente se dar conta do desperdício que nós tivemos daquela encarnação. Então, nós vamos escolher o gênero da miséria, por exemplo, da pobreza. Então, vamos experimentar dificuldades a fim de que a gente possa aprender. E mesmo que a gente não tenha feito isso, a gente vai também ter que experimentar todas as possibilidades. Então, quem não é rico hoje e não foi no passado, pode ter esperança que no futuro ainda terá. Né? Então, nós temos que experimentar todas as possibilidades como espírito, sendo no sexo masculino, sendo no sexo feminino, utilizando a maternidade, já falamos aqui, que é a maior benesse que tem para o espírito, para aprender rapidamente o valor do verdadeiro amor. Então, são grandes possibilidades que há. Dentre esses, a gente tem que entender que o grupo familiar em que estamos são, sim, aqueles que a gente tem necessidade de reparação, que tem necessidade de nova convivência. Né? Aí surgem uma série de perguntas, né, em relação ao casamento, como se forma. É preparado lá? Sim. É preparado. Se você vai preparar a constituição familiar que você precisa, é preparado. A maioria de nós estamos casados com aquela, sim, que elegemos lá no plano espiritual. Alguns podem falhar? Sim. Mas não é pelo mecanismo da lei de Deus, é pela intransigência do Espírito, que chega aqui, elege novas diretrizes. Às vezes não casa. Não quer casar. Renuncia. Assim como alguns espíritos, a caminho do processo da reencarnação, eles podem rejeitar aquele processo, que começa a analisar, você, eu fiz com o meu mentor, antes dele perder toda a consciência para se prender ao corpo físico, ele vai pensando no caminho, nossa, eu fiz lá uma reparação lá com o meu mentor, mas vai ser tão pesaroso, eu não vou suportar aquela criatura, eu não vou suportar esse sofrimento. E aquilo que ele vai carregando pode provocar um aborto espontâneo, por exemplo. Mas nada é por acaso. A própria necessidade da mãe faz-o refletir muitas vezes e não passar confiança a ele para que esse processo aconteça. São várias nuances daqui e de lá. Então, existe uma ampla possibilidade. Aí as pessoas perguntam sobre o estupro, sobre a gravidez do estupro, Nós temos que ter a consciência o seguinte, nós somos espíritos devedores. E o devedor, ele é devedor de todas as possibilidades e de uma ampla gama de pessoas, de espíritos, e com qualquer um que se pague, está se pagando. Entre aspas, o objetivo não é só pagar, é aprender com isso. Então o sofrimento, quando Deus nos impõe, através do mecanismo das suas leis, Ele está nos dando possibilidade de nos redimirmos diante da lei, buscarmos Deus para nos tornarmos fortes e tornarmos conscientes das nossas necessidades. Então, sofrimento, todos nós vamos experimentar. Aí a pessoa fala assim,
Ah, mas eu conheço alguém que não teve uma enfermidade, vive, olha, 80 anos, mas olha a trajetória dele. Será que ele nunca perdeu um ente querido, não passou por uma experiência dolorosa, um sofrimento, seja com alguém do seu lado, um amigo? Todos nós vamos aprender de alguma maneira, através do sofrimento, a enxergar Deus dentro da sua lei, dentro da sua oportunidade, da oportunidade que Ele nos oferece para o nosso crescimento. Então, o planejamento reencarnatório, a construção do nosso amanhã, depende de hoje. Quem não sabia ou não tinha conhecimento, Jesus anunciou. Falou assim, não importa o que você pensava até agora, mas a quem muito é dado, muito será pedido. Hoje nós temos a consciência disso. Hoje nós temos a certeza disso. Então, a partir de hoje, mas eu errei no passado. E daí? Que isso não seja um peso para as nossas vidas, mas que seja um alento para entender o seguinte, que eu errei, mas Deus é misericordioso. Deus nos vai dar novas possibilidades para o nosso crescimento. E eu vou me tornar forte hoje, dentro dos seus princípios, dos seus valores. Vou reforçar a minha fé. Vou estabelecer com Ele esse colóquio de verdade, para que eu me torne mais forte, para que amanhã eu tenha capacidade de absorver, dentro do princípio da sua lei, ainda que seja drástica a próxima reencarnação, mas que eu tenha coragem, tenha determinação para fazê-la. Então, não temos que temer aquilo que sofremos. Temos que ter apenas confiança, temos que ter a certeza de que tudo aquilo que Jesus nos ensinou como possibilidade de crescimento, de valores, que a gente tenha a confiança e a certeza que, se nós quisermos segui-lo realmente, aquela orientação que falamos até na palestra passada, que serve para essa, quando ele disse, aquele que vier após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É exatamente isso. A reencarnação é isso. A gente negar a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa ambição desmesurada e pensarmos apenas no amor que Ele nos ensinou. Negar a nós mesmos. Tomar a nossa cruz com coragem, com determinação e segui-la. Esse é o caminho. Essa é a verdade. Essa é a vida. Beijo a todos.